O projeto inicial para a construção do açude Serafim Dias data de 1910. Então, foi um projeto gestado, né, no início do século XX, mas que só foi concretizado com quase 100 anos. E um dos precursores, né, da luta pela construção da barragem foi o padre Pedro Leão Paz de Andrade, tio do deputado federal Antônio Paz de Andrade, que deixou esse legado para a população umbacense, que foi a construção da barragem, né, durante a sua presidência na Câmara dos Deputados, em que ele assumiu interinamente a presidência da República, e numa dessas interinidades ele assinou a ordem de serviço para que o açude Serafim Dias, né, fosse construído. Nós temos aqui um documento, uma ata da Câmara Municipal de Benjamin Constant, nome do município de Mombaça no período de 1892 a 1918. É uma ata datada de 15 de setembro de 1910, né, em que os vereadores daquele período solicitam, né, ao governo do estado do Ceará a construção de uma barragem no açude Serafim Dias. Então, isso comprova realmente que foi uma luta secular, né, que iniciou-se no início do século XX, que só foi concretizado quase 100 anos depois, né, com a construção do açude. Então, esse aqui é um documento histórico, né, sob a presidência do coronel Augusto Francisco Vieira, né, em que diz o seguinte, vou só fazer aqui uma breve leitura. A hora regimental, reunidos na Câmara Municipal, os senhores vereadores Coronel Augusto Vieira, Francisco da Cunha Freitas, José Tavares, José Laurindo, Francisco Martins e Antônio Pedro de Araújo Benevides. Havendo número legal, o senhor presidente, abrindo a sessão, declarou que havia convocado para o fim especial de utilidade pública, em bem geral, solicitado ao excelentíssimo senhor ministro da Aviação e Obras Públicas a construção do açude de Serafim Dias, neste município, já explorado, cujo orçamento consta haver sido remetido àquele ministério. Então, segundo o documento, né, já havia um orçamento previsto para que fosse construído essa barragem no açude Serafim Dias, mas que, infelizmente, durante muitos anos, né, ficou esquecido pelos órgãos públicos, principalmente o governo federal, né, e só veio ser finalizado, né, a construção dele em 20 de outubro de 1995, que é a data da sua inauguração. Então, esse é um registro histórico que a gente registra aqui nesse momento sobre esse grande desafio que foi construir esse açude, de 1910 até 1995, ou seja, 85 anos para que a população de Mombaça fosse atendida com a construção da barragem do Serafim Dias. Bem, depois da criação do açude Serafim Dias, eu tenho na concepção de que trouxe uma certa segurança aqui para nós aqui da cidade, que não precisa mais se preocupar com a questão de falta de água. Graças a Deus a gente tem um reservatório com água bem grande, e que não só isso, mas também virou também um ponto turístico da nossa cidade e o motivo de lazer de muita gente daqui. Final de semana aqui gente direto passando para lá para se divertir, é um ponto cultural e é o ponto de referência da nossa cidade. Então, para mim,
tanto na questão de segurança para a gente, na questão de abastecimento, quanto na questão de lazer cultural, ponto turístico e atração para a nossa cidade, ele é primordial. E a lembrança que eu tenho mais vívida é dos domingos que a gente reunia a família, juntava os primos, os tios, e a gente ia para um sítiozinho, mas assim, lá para cima do Serafim Dias, mas que ainda era parte do açude. E lá a gente pescava, a gente fazia churrasco, colocava o papo em dia, brincava com os primos, nadava. Nossa, era maravilhoso. É uma pena que hoje em dia a gente não consegue mais ir para lá, mas mesmo assim fica uma memória guardada no coração até hoje e com certeza eu guardo com carinho. Uma lembrança muito especial que eu tenho aqui no açude envolve muito fé e também um sentimento especial que eu senti nesse momento. Porque muitas pessoas, elas são para mim visão de Deus, visão de Cristo, sabe? Mas querendo na natureza, ela consegue proporcionar isso de uma maneira melhor. E tem uma pessoa específica que sempre que ela me traz aqui, eu consigo ter paz. Eu consigo ver Cristo com mais propriedade. Porque além do lugar fazer muito isso comigo, a pessoa em si faz isso comigo também. E teve uma vez específica que eu não estava bem, não estava nos meus melhores momentos, nos meus melhores dias. E quando eu tô assim, eu gosto muito do silêncio, eu valorizo muito o silêncio. E essa pessoa me trouxe aqui. E foi quando eu tive esse primeiro contato mais forte com Deus dentro da natureza, dentro desse espaço em si. Então se tornou um lugar de refúgio. Então essa lembrança ficou tão marcada para mim, porque eu me lembrei que o meu Deus, ele sempre vai se manifestar para mim através das pessoas e talvez pelo meio da natureza em si. Quando eu conheci o açude Serafim Dias, eu me senti muito abraçado por esse espaço enorme. Eu jamais pude imaginar que eu pudesse ter o contato com a natureza como eu tenho aqui nesse lugar. Eu vejo praticamente o Serafim Dias como um refúgio, como um espaço amplo onde eu posso correr livremente, onde eu posso sentir o ar leve, essa linda paisagem também que eu posso vislumbrar no fim de uma tarde, posso vir com os amigos, me divertir e também tomar um banho naquele açude que fica naquela parte, que é maravilhoso. E também quando eu tomo banho de açude aqui, eu me lembro dos momentos da minha infância. Eu lembro uma brincadeira que eu fazia muito na infância, com minha irmã, com os meus primos, que a gente pegava umas pedrinhas, que elas eram mais achatadas, e a gente atirava na água para competir qual pedra ia mais longe. Aí aquilo era uma alegria enorme pra gente. Eu ficava muito feliz, eu adorava competir com eles. E eu sempre ganhava, claro. O açude tem algo que sempre me chamou a atenção, porque foi um local onde eu tive a oportunidade de conhecer desde pequena, porque a minha família tem a oportunidade de estar todos os dias perto dele. Foi onde eu aprendi a nadar, onde a minha mãe sempre me levava com ela para que ela pudesse lavar roupa, a minha tia, os meus tios pescavam nesse açude, e lá, enquanto eu observava eles fazendo essas atividades, eu compreendia a beleza desse lugar. Uma memória minha quando eu era criança, e eu vim com os meus pais, e a gente ficava ali na beira do açude, no balneário, comendo batata frita, e meu pai ia lá e me colocava para nadar. Eu não sabia e eu tinha muita dificuldade na época, e ele ficava lá comigo. E eu amava aquilo, tipo, eu tenho poucas lembranças assim da minha infância, mas essa é uma das mais importantes. Eu traria, sim, pessoas aqui, como eu já trouxe, e é sempre muito legal, assim, muito importante. Cada momento vivido é, sem dúvida, assim, especial na minha memória. Então, aqui sempre vai ser um livro de boas lembranças para mim.
Eu demorei muito tempo para conhecer o Serafim Dias. Eu acho que eu levei mais de 2 anos, depois de estar morando em Mombaça, para conhecer o açude. E eu passei muito tempo, né, ali na sede da cidade, perto do centro e tal, vivendo só ali, perto da Beira-Rio, passando para o outro lado, para o Recreio, mas nunca vim para cá. E aí foi só, acho que em 2023, que eu vim para cá pela primeira vez. E foi uma sensação muito curiosa, porque foi conhecer um outro lado de Mombaça. E considerar também a importância simbólica do açude para a cidade, pareceu que eu estava reconhecendo Mombaça. Pareceu que mesmo depois de estar morando aqui já, durante mais de 2 anos, parecia que eu estava conhecendo a cidade mais uma vez. A sensação foi essa, assim, de um reencontro com a cidade, ou mesmo de conhecer uma nova face da cidade, né? E onde eu moro, dá para ver, eu moro perto do Alto do Clube, que é uma das partes mais altas da cidade, e eu tenho uma visão assim de boa parte da cidade. Só que como o açude ele é afastado, eu não consigo ver o açude. Então realmente foi como se eu já conhecesse a cidade pela vista de onde eu moro, e quando eu conheci o Serafim Dias foi conhecer a cidade outra vez, só que por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. Uma memória com o açude Serafim Dias, acho que eu escolheria Almoço Sem Família. É um local que eu venho com certa frequência, me reuni com parentes e amigos, especialmente no começo da tarde até o início da noite. É um local arejado, tranquilo, com uma vista bonita. No geral, é um local que eu gosto de passar meu fim de semana. Bem, sobre uma lembrança do açude, a minha relação com a pesca, né, enquanto um esporte e a minha busca por uma paz pessoal neste lugar, né. E interessante que em 2022 eu registrei uma cena de um homem pescando, né, no açude, na ponta de uma canoa. Aí eu achei tão interessante essa imagem que eu registrei e guardei. E posteriormente transformei ela em uma colagem digital, né? Que retrata a realidade das pessoas que moram em torno ao açude, que usa do açude como fonte de viver, né? De se sustentar nesse lugar. Então eu acho essa imagem muito importante, né? Tanto que eu abordo essa imagem no meu TCC também, devido à sua relevância, né? E a imagem é essa aqui. É uma imagem um pouco simples, né? Onde eu trabalho sobre a colagem, né? Alguns processos digitais, mas que tem um grande significado para mim, enquanto morador do entorno do açude e enquanto artista. Bom, como apreciador da natureza, né, e artista plástico, eu gosto muito de observar a natureza, desde quando eu comecei os meus trabalhos. Um ponto importante, uma lembrança boa que eu tive e tenho lá do Serafim Dias, é o pôr do sol, né, que eu sempre fui lá e vou, e uma dessas tardes estava nublado, me marcou bastante, né, e eu quis eternizar essa imagem que estava gravada na minha memória, também eu quis representá-la num quadro, né, um quadro pequeno que eu fiz, representando o pôr do sol do Serafim Dias, né, essa parte aqui do balneário, né, o tempo estava nublado no dia, né, o sol estava se pondo e estava nublado, né, aqui essa parte é a parte da água, o reflexo do sol, aqui é a parte do balneário, né, e essa é uma das boas memórias que eu tenho lá do Serafim Dias, que eu precisei retratar e deixar eternizada como um quadro, uma obra de arte. Que as marcas deixadas por quem passou por aqui inspirem as próximas gerações a cuidar, valorizar
e construir suas próprias memórias neste lugar. Porque, enquanto houver alguém para voltar, contemplar, sorrir, recordar e sonhar às margens do Serafim Dias, sua história jamais chegará ao fim. As memórias permanecem e tantas outras ainda estão por vir.